Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você vai assistir agora mais um episódio desse nosso canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um residente, um estudante de medicina, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer conhecer um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e você está assistindo a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Pessoal, nosso canal está crescendo, vamos chegar em breve a 500 inscritos e vamos juntos caminhar até que a gente chegue aos 1000 inscritos, depois quem sabe crescer mais ainda. Vamos tornar acessível às pessoas que se interessam por esse assunto o conhecimento psiquiátrico, seja ele um pouco mais clínico, seja ele um pouco mais básico, mas o nosso objetivo aqui é esse, é tornar, de certa forma, claro, sem muitas complicações, um tema que tem sim alguma complexidade, que é conversar sobre os meandros aí da mente humana. Então, se você tem me acompanhado aqui no canal, tem assistido os nossos vídeos, eu peço que você compartilhe esses vídeos, convida os colegas, os amigos para poderem se inscrever no canal, e aí a gente continua crescendo, continua postando os vídeos e continua a trazer o conhecimento psiquiátrico aqui para o YouTube. Pessoal, hoje vamos ter mais um vídeo de psicopatologia. Psicopatologia que é essa ciência básica, mas fundamental para a prática psiquiátrica e para a prática, de certa forma, da saúde mental como um todo. Hoje vamos falar sobre a afetividade. Vamos falar daquilo que parece não ser muito palpável, mas que instintivamente nós temos a capacidade de reconhecer nas outras pessoas e também em si mesmo essas características que dão um certo significado singular à nossa existência no mundo. E o que seria a afetividade? A afetividade é essa experiência psíquica que dá cor, que dá brilho, que dá nitidez, que dá sabor às nossas vivências psíquicas. Então, uma vida sem vivências afetivas seria uma vida, digamos, sem sabor, sem uma nitidez, sem uma intensidade. Então, a afetividade, ela vem para, de certa forma, temperar todas as outras funções psíquicas. E ela pode, sim, influenciar as outras funções psíquicas, porque, inclusive, nós somos seres, de certa forma, muito mais, talvez, afetivos do que racionais. Há quem discorde, mas não há dúvida de que a vida afetiva faz com que o ser humano tome decisões, pense sobre temas específicos e conduza a sua vida. A vida afetiva é quem dá cor, é quem tira o preto e branco, é quem tira a monotonia da realidade. Então, esse termo afetividade é um termo genérico. Ele se relaciona às vivências afetivas, de forma geral. E o nome é afetivo porque é tudo aquilo que tem a capacidade de nos afetar. Ou seja, nós recebemos as informações do mundo, interpretamos essas informações e, junto com essas interpretações, nós trazemos uma carga afetiva, uma carga emocional e somos afetados por essas vivências. Por isso o nome afeto, afetividade, porque é aquilo que nos afeta. Então nós estamos o tempo inteiro sendo afetados por essa estrutura, por essa vivência emocional e afetiva. A maioria dos psicopatólogos conseguem dividir a afetividade, as vivências afetivas, em vários tipos. Mas nós temos 5 tipos básicos de vivências afetivas. São elas: o humor, os afetos, os sentimentos, as emoções e as paixões. E nós vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá. O que seria o humor? Ou o tônus afetivo basal. O humor é o pano de fundo afetivo. Seria como se fosse a média dos afetos que uma pessoa vivencia ali naquele período, naquele momento. Então, o tônus afetivo, esse pano de fundo afetivo, que dá cor, que dá brilho às nossas vivências, é o que nós chamamos de humor. Então, vamos lá. Se o meu humor está, por exemplo, normal, eu digo que ele está eutímico.
Se ele está deprimido, eu digo que ele está hipotímico. Se ele está exaltado, eu digo que ele está hipertímico. Então o indivíduo pode sim estar eutímico e por conta de uma emoção mais aguda, sua linha de base se altera rapidamente, ele pode ficar ali mais triste ou mais feliz e depois ele volta à linha de base dele. Então ele tem um tônus afetivo, por exemplo, normal, mas nada impede que ele oscile um pouco para cima ou para baixo, dependendo ali dos estímulos. Isso é o que nós chamamos de humor, é esse tônus, é esse pano de fundo afetivo. Alguns autores chegam a dizer que é como se fosse a média de todas as emoções, de todas as vivências afetivas em determinado instante, certo? E o humor, ele não muda facilmente. Normalmente, quando nós temos alterações do humor, essas alterações vão surgindo progressivamente. O que vão acontecer e o que vão se alterar rapidamente são outros tipos de emoções, outros tipos de vivências afetivas. Mas o humor, ele tende a se manter mais ou menos constante ao longo do tempo e vai variando dependendo do período da vida, dependendo de algum tipo de problema que o indivíduo vai passando. Outra vivência afetiva considerada básica são as emoções. As emoções são vivências afetivas mais agudas e mais intensas e estão muitas vezes associadas a respostas somáticas. Então você tem ali o seu estado basal afetivo, que nós chamamos de humor, e dependendo das demandas que vão chegando do ambiente, você pode sentir emoções, que são estados afetivos agudos, intensos, e que, além de ter um componente psíquico, tem um componente somático. São os componentes neurovegetativos. Então, diante de um susto ou de uma raiva, a pessoa pode, por exemplo, apresentar taquicardia, dispneia, opressão external, sudorese, tremores. Então, o corpo responde às emoções. Então, as emoções são agudas, são intensas, são respostas do ambiente e normalmente são acompanhadas de alterações somáticas. Outro componente básico da vida afetiva é o que nós chamamos de sentimentos. Os sentimentos, eles não são como as emoções. Os sentimentos, eles são mais estáveis e são muito mais intelectivos, ou seja, são vivências afetivas que não se alteram facilmente, que são mais perenes, que são mais estáveis e que, para serem elaborados, precisam de um componente intelectual. E, por terem esse componente intelectual e muito menos somático, eles precisam normalmente serem nomeados. Então, a cada sentimento, nós costumamos atrelar uma palavra. E é muito importante que a gente saiba que os sentimentos, eles variam em nome de acordo com a língua e com a cultura. Então, palavras para descrever certos tipos de sentimentos no português podem não ter seus correspondentes, por exemplo, no francês, no inglês. Por exemplo, a palavra tristeza e a palavra melancolia são sentimentos no português que são muito semelhantes em significado. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue encontrar nuances que diferenciam a tristeza da melancolia. No inglês, por exemplo, talvez a gente não consiga uma palavra diferente para conseguir separar esse significado. Então, a palavra saudade é uma palavra que tem na língua portuguesa, mas em outras línguas a gente não consegue encontrar um único vocábulo que consiga dar o valor sentimental a essa palavra. Então, sentimentos são mais estáveis, carregam consigo um conteúdo muito mais intelectivo e normalmente são nomeados. Existem inúmeros, dezenas de sentimentos que nós conseguimos nomear na língua portuguesa. Alguns são atrelados a vivências agradáveis e outros são atrelados a vivências desagradáveis. Existem sentimentos que se relacionam à irritabilidade, à raiva, existem sentimentos que se relacionam à valorização do eu, né, que são sentimentos narcísicos. Então, existe uma série de sentimentos que nós podemos citar, que nós podemos nomear, e cada um vai tentando perceber, vai tentando senti-los ao longo da vida, conforme as suas vivências individuais. Então, você consegue nomear a palavra tristeza, associar ela a um tipo de sensação subjetiva, e outra pessoa
com a mesma palavra, pode associar uma sensação subjetiva um pouco diferente. Então, no polo negativo, nós temos tristeza, nós temos melancolia. No polo positivo, nós temos alegria, nós temos felicidade, euforia, enfim. Então, existem uma infinidade de palavras que denotam uma infinidade de sentimentos. E esses sentimentos carregam consigo vários componentes intelectivos. Não é à toa que os poetas, às vezes com um sentimento, conseguem trazer à tona obras artísticas muito lindas, tentando traduzir esse sentimento, utilizando-se da linguagem rebuscada, da linguagem elaborada. Então, o sentimento é o que há, talvez, de mais subjetivo dentro desse estudo das vivências afetivas. Outra vivência afetiva básica são chamados afetos. Os afetos não são tão fáceis de serem compreendidos, primeiro porque eles não são nomeados. Mas a gente costuma definir os afetos como o componente emocional, afetivo, que se atrela, que se acopla a uma ideia. Toda vez que eu emito um pensamento na forma de linguagem, de ideia, costuma se atrelar a essa ideia algum tipo de emoção. Positiva, negativa, intensa, mais branda. Então esse componente afetivo, emocional, que se acopla a uma ideia escrita, falada, cantada, versada, é o que nós chamamos de afetos. Dentro da psicopatologia, às vezes no dia a dia, nós usamos o termo afeto, isso no singular, para definir emoções, paixões, sentimentos, vivências afetivas gerais que o paciente está ali emitindo ou recebendo. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente pergunta como é que está o afeto do paciente. Então, quando a gente usa esse termo afeto no singular, a gente está querendo dizer o conjunto de emoções, sentimentos, paixões, que são emitidas, são transmitidas ou são vivenciadas pelo paciente. Então, afeto no singular é uma coisa mais geral dentro da avaliação psicológica. E os afetos, no plural, são essas estruturas emocionais, afetivas, que se acoplam a uma ideia. E, por último, a estrutura afetiva básica é o que nós chamamos também de paixão. A paixão é a vivência afetiva mais intensa entre todas. Então, se as emoções são agudas, são intensas e são respostas às demandas do ambiente, as paixões são muito intensas, podem não necessariamente ser agudas e muitas vezes podem surgir como uma vivência subjetiva. Então, o que há de mais intenso, de mais caloroso e que contamina todas as vivências psíquicas do indivíduo, nós chamamos de paixões. A paixão, ela tem a capacidade de influenciar praticamente todas as vivências psíquicas. Então, a paixão, ela pode influenciar a atenção, direcionando toda a energia atencional para aquele objeto ou para aquela situação para a qual se está apaixonado. A paixão pode influenciar a memória. Então, se o indivíduo está apaixonado por algo, por alguém, por alguma ideia, a chance de aquilo ser recordado mais vezes e mais intensamente, com mais detalhes, é muito maior. A paixão pode influenciar o pensamento. Você pode emitir um pensamento, às vezes falseado, às vezes exagerado, às vezes distorcido, influenciado pelas paixões. Então, as paixões, entre todas as vivências afetivas, é aquela que tem mais intensidade, tem mais capacidade de penetrar e influenciar as outras estruturas psíquicas. Algo muito interessante também de conversarmos sobre esse tema das afetividades é o que nós chamamos de reatividade afetiva. É a capacidade de um indivíduo reagir a estímulos externos, utilizando-se das suas vivências afetivas, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, nós chamamos sintonização afetiva a capacidade de um indivíduo ser influenciado de acordo com as demandas do ambiente. Então, o normal é que o indivíduo, diante de uma notícia triste, por exemplo, ele também fique triste. O normal é que, diante de uma notícia feliz, o indivíduo fique feliz, eufórico. Então, quando o indivíduo reage normalmente às vivências externas, de acordo com sentimentos e com emoções adequadas, nós dizemos que ele está sintonizado afetivamente.
Quando o indivíduo reage de uma forma desproporcional, ou não reage, ou reage de forma bizarra. Por exemplo, você conta algo para o indivíduo que teoricamente não é uma piada, e ele começa a dar uma gargalhada. Então, a sintonização afetiva não está adequada, está desproporcional. Ou você fala algo triste e o indivíduo ri, sorri. Então, a sintonização afetiva também não está adequada. Então, a sintonização afetiva é a capacidade do indivíduo sintonizar os seus afetos, as suas emoções, com o que vem do mundo exterior. É ficar triste diante de uma cena, de uma notícia triste, é ficar feliz diante de uma cena, de uma notícia feliz, é ficar normal diante de algo banal, de algo corriqueiro, por assim dizer. Irradiação afetiva. A irradiação afetiva é a capacidade com que o indivíduo tem de mostrar para o mundo exterior, para as pessoas, para aqueles que estão presenciando as suas emoções, aquilo que está dentro de si. Então, se você está irradiando adequadamente os seus afetos, as suas emoções, quando você ficar triste, as pessoas vão perceber através da sua fala, da sua linguagem, da sua mímica facial, da sua psicomotricidade, que você está triste ou que você está feliz. Essa irradiação afetiva, ela pode também estar desproporcional ou pode estar aplanada, ou seja, muitas vezes o indivíduo pode até estar triste ou estar feliz, ou ter, de alguma forma, entrado em contato com uma informação diferente e ele não irradia, você não consegue perceber o que se passa. Muito comum essas alterações da irradiação afetiva e também da sintonização nos quadros ou de depressões muito graves, em que o indivíduo está diante de uma apatia, ou de esquizofrenia, já de longa data, em que predominam os sintomas negativos da doença, e você não consegue perceber adequadamente quais as emoções, quais os afetos que estão ali passando ou que o paciente está emitindo. Então, a irradiação afetiva e a sintonização afetiva são características muito interessantes de serem avaliadas para que você tenha detalhes das nuances que se passa ali na vida psíquica do sujeito que está na sua frente, do paciente. Antes de conversarmos propriamente sobre as alterações psicopatológicas da afetividade, vale a pena rapidamente a gente pontuar quais são as estruturas cerebrais que estão relacionadas às emoções, à vida afetiva das pessoas. Essa tentativa de entender de onde vêm as vivências afetivas no sistema nervoso central remonta do século XIX. Né? O famoso circuito de Papez, descrito por Papez e depois aprimorado por outros neurocientistas, descreve uma série de estruturas que nós hoje chamamos de sistema límbico, que é o sistema das emoções. Quem participa desse sistema? Obviamente, o córtex pré-frontal e o córtex cerebral de forma geral, porque é ele quem vai dar consciência, elaboração mais profunda sobre os sentimentos, mas também as estruturas do sistema límbico, que são amígdala cerebral, hipotálamo, hipocampo, alguns núcleos da base, e todas essas estruturas estão interligadas entre si e estão interligadas também com o sistema sensorial, que recebe as informações do mundo, e principalmente com o córtex pré-frontal, que tenta interpretar e dar aí um significado para as emoções. Tá? Então, vale a pena rapidamente a gente pontuar mesmo esse sistema cerebral que nós chamamos de forma inespecífica em conjunto com o sistema límbico, que tem relação com estruturas sensoriais e com estruturas cerebrais superiores. Vamos então agora conversar um pouco sobre as alterações psicopatológicas mais importantes da afetividade. Vamos lá. Vamos conversar primeiro sobre as chamadas alterações do humor. Então a gente já pincelou isso no vídeo, mas vamos lá. O humor é o tônus basal, é o pano de fundo afetivo. Ele pode estar alterado de uma forma negativa ou de uma forma exaltada. Quando o humor está alterado para baixo, nós dizemos que o indivíduo está hipotímico. E é o que nós mais percebemos nos transtornos depressivos, na depressão. O humor hipotímico. Quando o humor está exaltado, está muito para cima, nós dizemos que nós estamos com humor hipertímico. A hipertimia, ou seja, esse humor muito para cima, euforia, muitas vezes está acompanhada da elação do eu, que é essa certeza psíquica naquele momento de que o indivíduo é poderoso, de que
o eu está grandioso, está difuso através do mundo. Mas dentro do humor elevado, nós também temos o componente da chamada disforia, que é o humor irritado, que é o humor, digamos assim, desconfortavelmente elevado. Então o indivíduo está mais reativo, pode ter mais facilmente raiva e frequentemente pode inclusive tornar-se agressivo. Então o indivíduo disfórico e o indivíduo eufórico estão também com humor exaltado. Lembrando que dentro da psicopatologia existe um termo genérico chamado distimia. Lembramos que o sufixo timia se refere ao humor. Então, quando nós dizemos distimia, nós estamos falando alterações gerais do humor. Então, existe a distimia hipotímica, a distimia hipertímica, a distimia, por exemplo, eufórica, disfórica, a distimia ansiosa. E é importante a gente diferenciar essa distimia da psicopatologia da distimia como transtorno, que é um transtorno depressivo mais brando, porém mais cronificado. Então existe a distimia como alteração básica geral do humor e existe a distimia como doença. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Entre as alterações do humor, existe também a ansiedade, a angústia e o medo, certo? Vale a pena a gente conversar sobre isso. Então, o humor, ele pode ser hipertímico, ele pode ser hipotímico, mas ele pode também estar ansioso, pode estar angustiado. Então, esse pano de fundo, ele também pode ganhar esse espectro que costuma ser negativo da ansiedade, tá? Então, primeiro vale a pena a gente diferenciar o que é ansiedade, o que é angústia e o que é medo. Primeiro, a ansiedade é essa sensação desagradável e difusa. Você normalmente não consegue identificar a que necessariamente se relaciona. Então, é uma sensação muito desagradável, muito difusa, inespecífica, relacionada a preocupações quanto ao futuro. Então, a ansiedade é quase como um medo sem saber de quê. Então, o indivíduo fica em estado de hipervigilância, às vezes fica irritado, e a ansiedade costuma muito estar associado a sentimentos negativos, menos-valia, medo de não dar certo. Então, ansiedade é esse sentimento mais difuso, mais inespecífico quanto ao futuro. Angústia é um sentimento um pouco mais subjetivo. A angústia é um sentimento mais existencial, costuma estar associado a aperto no peito, aquela sensação de entalo na garganta, e costuma ser muito mais profundo, muito mais existencial do que a ansiedade. Lembrando que a ansiedade costuma estar associada também a sintomas somáticos, ou seja, taquicardia, sudorese, tremores, espinéia. Então, esse espectro do humor pode estar, sim, atrelado a várias alterações neurovegetativas. E, por último, o medo. O que seria o medo? O medo é uma ansiedade relacionada a um objeto específico, certo? É uma apreensão da realidade que coloca o indivíduo em estado de alerta em relação a um objeto, a um assunto, a um tema específico. Então, ansiedade é uma sensação desagradável, difusa e inespecífica quanto ao futuro, costuma estar associada a sentimentos ou a manifestações somáticas. A angústia é mais profundo que a ansiedade, tem muita relação com opressão external, desconforto na garganta, é mais profundo do ponto de vista existencial, então é muito mais subjetivo. E o medo é essa sensação de alerta quanto ao perigo relacionado a um objeto específico. Nesse espectro da ansiedade, a gente pode ter uma série de alterações psicopatológicas bastante conhecidas. Por exemplo, o que nós chamamos de fobia. Fobia é o medo excessivo e desproporcional relacionado a um objeto ou a um tema ou a uma situação específica. Então existem fobias específicas, por exemplo, a pessoa ter fobia de cachorro ou fobia de aranhas. Então é normal que a pessoa possa ficar apreensiva quando está diante de uma aranha, quando está diante de um cão ali desconhecido, mas é algo fisiológico. A pessoa que tem fobia atrelada a esses objetos específicos, a esses animais, por exemplo, ela tem um medo tão exagerado que ela pode entrar num estado de alerta que ativa todo o sistema nervoso autônomo e a pessoa pode se desesperar, ou seja, é um medo desproporcional. E normalmente a pessoa tem consciência de que aquele medo é desproporcional, porém ela não consegue controlar.
certo? Existem também fobias que não são específicas, por exemplo, fobia social. A pessoa tem um medo, às vezes pode ter crises de pânico, a gente vai conversar o que é crise de pânico, né, também. Mas pode ter pânico, medo exagerado, desproporcional em estar à frente de muitas pessoas e principalmente relacionado ao medo de ser avaliado. Então, a pessoa vai dar uma palestra, vai apresentar uma aula e fica extremamente ansioso, angustiado, porque tem medo de ser avaliado. Então, nesse espectro da ansiedade, nós também temos os chamados pânicos, né? Crises de pânico, que muitas vezes está relacionado ao que nós chamamos de transtorno do pânico. Uma crise de pânico é uma sensação extremamente desagradável, extremamente angustiante, que não precisa ter um fator causal específico, pode aparecer absolutamente do nada, e a pessoa experimenta ali uma sensação que é ao mesmo tempo psíquica e somática. Então é uma ansiedade, um medo muito grande, associada ao conjunto completo de alterações neurovegetativas, taquicardia, dispneia, dor torácica, um medo muito grande de morrer, um medo muito grande de enlouquecer ou de perder o controle. Normalmente dura poucos minutos as crises de pânico. E muitas vezes pode estar também associada a alguns fenômenos que nós chamamos de desrealização ou despersonalização. Dentro daquela crise, às vezes a pessoa tem uma sensação assim de perder o controle, de não saber quem é, de não saber onde está. Então, realmente, é talvez a alteração mais desagradável nesse espectro da ansiedade e que se acontecer de forma repetitiva, pode realmente caracterizar o que nós chamamos de transtorno do pânico. Outra alteração interessante de a gente conversar é o que se chama apatia. Apatia é o indivíduo diminuir a excitabilidade afetiva. Ou seja, ele não tem sentimento por nada, né? Nem tristeza, nem alegria, nem paixão, nem afeto. Então o indivíduo está com a vida afetiva plana. Está, digamos assim, fazendo a analogia de que a afetividade dá o colorido na vida psíquica, está com a vida em preto e branco. A apatia é muito comum em indivíduos demenciados graves, mas também indivíduos com sintomas negativos muito intensos da esquizofrenia, já em estado mais crônico, e às vezes mesmo em transtornos depressivos muito graves, em que o indivíduo praticamente não reage emotivamente, emocionalmente ao mundo exterior. É o que se chama apatia. Existe também uma alteração que se chama sentimento de falta de sentimento. Então a pessoa está angustiada, está sofrendo, porque tem a sensação de que não sente nada. Então você olha, eu não consigo amar, eu não consigo ter paixão, eu não consigo nem ter tristeza. Então a pessoa identifica que sua vida afetiva está empobrecida e isso gera um tipo de angústia. Esse tipo de angústia é o que nós chamamos de sentimento de falta de sentimento. Outra alteração nesse contexto da redução das vivências afetivas é o que nós chamamos também de anedonia. A anedonia é um sintoma cardinal, a manifestação central das síndromes depressivas. É a sensação de não ter mais prazer nas coisas que antes eram prazerosas. É não ver mais graça em nada. A pessoa gostava de conversar, não quer mais. A pessoa, por exemplo, praticava atividade, não quer mais, achava interessante ou tinha interesse em trabalhar e não tem mais vontade. Então, a anedonia está no campo, está no polo depressivo e é um sintoma central, sintoma cardinal das síndromes e dos transtornos depressivos. Outra alteração psicopatológica interessante é o que nós chamamos de indiferença afetiva. São 3 tipos principais. A mais conhecida, mais famosa é a bela indiferença, ou la belle indifférence, do francês, onde esse termo foi cunhado pela primeira vez. É muito comum observar-se, no contexto de crises histéricas dissociativas, em que, por exemplo, a pessoa tinha a sensação de que aquela pessoa não estava tão preocupada com a manifestação neurológica que estava aparecendo. Por exemplo, o indivíduo, uma pessoa, uma mulher, normalmente era mais comum em mulher nessa época, por isso que o termo foi cunhado como histeria, apresentava ali, por exemplo, uma paralisia de ambas as pernas, não conseguia mais andar, tanto uma paralisia como uma parestesia, e você olhava e conversava com a pessoa e ela não manifesta nenhum sentimento, nenhuma preocupação. Então você percebe, poxa,
essa pessoa está apresentando um sintoma neurológico muito grave, mas quando você olha para os seus afetos, você não percebe preocupação. Então, é a falta de preocupação que a pessoa tem diante de uma síndrome potencialmente grave. Então, é como se no fundo, obviamente de forma inconsciente, a pessoa soubesse que aquilo ali é uma situação reversível. É o que nós chamamos de la belle indifférence. Existe também a pálida indiferença e a triste indiferença. A triste indiferença é a indiferença afetiva dos pacientes depressivos graves. Então, ele está tão gravemente deprimido que, por exemplo, o fato de ele não comer, de ele não beber, de ele não estar conseguindo realizar nenhuma atividade que antes conseguia, não lhe causa nenhum tipo de sentimento. Então tem muito a ver com a apatia também, que nós já conversamos, chamada triste indiferença. E existe a pálida indiferença, que é a indiferença do paciente com esquizofrenia no polo negativo da doença há muitos anos, ou o indivíduo com, por exemplo, uma síndrome demencial já grave, bem estabelecida, de longa data, e o indivíduo tem uma indiferença afetiva que se relaciona mais, na verdade, à própria falta de conhecimento da doença por um déficit cognitivo que se instalou ali de forma muito grave. Além disso, vale a pena a gente conversar sobre a chamada labilidade afetiva ou instabilidade afetiva. A labilidade afetiva é nada mais, nada menos do que alterações muito intensas e rápidas das vivências afetivas em pouco tempo. Então, no mesmo dia, ou às vezes na mesma conversa com o paciente, você percebe que ele ri, que ele fica eufórico, que ele chora, ele fica desesperado. Então, a labilidade afetiva é uma alteração muito presente em pacientes que ou estão ansiosos ou estão em episódio de mania, mas também pode estar presente em síndromes depressivas em que irritabilidade também está presente. Tá? Então a labilidade afetiva é essa instabilidade nas emoções. O indivíduo rapidamente altera de um polo para o outro, de forma muito rápida. Existe também o que nós chamamos de incontinência afetiva, um indivíduo que não consegue segurar as emoções. Por mais ele está tão, digamos assim, excitado do ponto de vista afetivo, que qualquer pequeno estímulo faz com que ele chore, ou faz com que ele dê uma gargalhada, ou faz com que ele exalte ou expresse uma emoção de forma muito intensa. São termos psicopatológicos muito importantes de a gente apreender e se familiarizar com eles. Tudo isso dentro desse campo da afetividade. Para finalizar, vale a pena a gente conversar um pouco nas alterações afetivas que vão surgindo nos pacientes com psicose, né? Especialmente nos pacientes com esquizofrenia. A gente já viu que o polo negativo da esquizofrenia era o que Kraepelin chamava de demência precoce. Ela se manifesta por um empobrecimento geral dos afetos, das emoções. O indivíduo tem uma diminuição na capacidade de irradiar e de sintonizar afetos. Então nós costumamos dizer que o indivíduo com uma psicose já mais crônica tem os afetos ou tem o afeto hipomodulado. Isso significa que ele não sintoniza o afeto, não responde adequadamente com os estímulos ambientais. Ele não fica tão alegre, ou não fica alegre diante de uma notícia alegre, ele não fica triste diante de uma notícia triste. Ele tem ali uma diminuição nas variações dos afetos conforme as demandas ambientais. Nós dizemos então que ele está com afeto hipomodulado. Um termo comum de ser usado também é o termo neotimia. E aí, essa alteração afetiva, ela costuma acontecer mais no início do quadro psicótico. O nome já sugere a que se refere. É um novo humor, é um novo afeto. É uma sensação muito diferente do que qualquer sentimento, emoção que o indivíduo possa ter sentido, que se manifesta naquelas fases mais prodrômicas da esquizofrenia. É um sentimento de estranheza, é um sentimento, às vezes, de ambivalência afetiva, em que a pessoa está ao mesmo tempo alegre e triste, eufórica e disfórica. Então, é um conjunto de alterações afetivas que o indivíduo nunca experimentou. E se manifesta ali um sentimento de estranheza e costuma estar presente nas fases prodrômicas da esquizofrenia, que é chamado de neotimia. E por último, acho que não comentei esse termo aqui, vale a pena a gente falar sobre catatimia. Catatimia foi um termo cunhado por Bleuler, já no século XX, e significa a capacidade
dos afetos e do humor de influenciar outras funções psíquicas, como a gente já conversou, a atenção, a memória, o pensamento, e inclusive indivíduos psicóticos podem ter seus delírios moldados pelas emoções, pelas paixões, pelos sentimentos, e é o que nós chamamos esse fenômeno de catatimia. Era um termo que eu não tinha falado ao longo da aula, mas vale a pena a gente trazer ele aqui. Então nós conversamos hoje sobre a definição de afetividade, os tipos básicos de vivências afetivas, o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos, a paixão. Conversamos sobre as alterações psicopatológicas mais importantes dentro da afetividade e os diagnósticos diferenciais que a gente vai percebendo. Então, era isso, é um tema muito profundo, muito interessante, não dá para esgotar ele num único vídeo aqui no YouTube, mas eu espero que tenha de alguma forma clareado um pouco a cabeça de vocês e feito com que vocês entendam e conheçam um pouco mais sobre esse tema tão interessante. A emoção que eu sinto agora é de felicidade. Felicidade por ter contribuído com um pouquinho que seja no aprendizado de vocês. Continue acompanhando o canal, não deixem de se inscrever no canal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Muito obrigado a todos e um forte abraço.